a palavra de Deus? Vamos meditar? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 2. Ouçam os céus, escutem a terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Vou parar aqui, amém? Deus está chamando a atenção de Israel, por quê? E ele faz um apelo forte, né? Ele é duro do que ele fala. Ele fala o seguinte, olha, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Esse era o estado espiritual de Israel, amém? Que vivia uma vida rebelde em relação a Deus e a sua palavra. E Deus reivindicava como pai, amém? Chamando eles de filho, mas uns filhos que estavam afastados dele, por sua rebeldia. E o que Deus fala? O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu. Mas Israel nada sabe. Quer dizer, Israel, por ter se rebelado, perdeu o contato com Deus. E a falta de contato com Deus faz a pessoa, amém, se esquecer, né? Se esquecer de Deus, faz a pessoa, faz o outro cair no esquecimento. Se você vai perdendo contato com uma pessoa e vai passando um ano, e você não tem contato nenhum com essa pessoa mais, ela vai cair no esquecimento para você. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Amém? Eles foram se rebelando contra Deus e foram se afastando de Deus. Na medida que eles se afastavam de Deus, eles perdiam o contato com Deus, até que Deus se tornou alguém que caiu no esquecimento. Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, amém? Quer dizer, o jumento conhece, amém, o seu dono, sabe quem ele é. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Quer dizer, o boi reconhece o dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Tá? Então quer dizer que Israel ficou nulo completamente a nível de entendimento em relação a Deus. Perdeu todo o entendimento em relação a Deus. Tá? E Deus está cobrando, tá? Tá dizendo para eles, olha, vocês perderam todo o contato comigo devido à rebeldia de vocês. Por que Deus está chamando a atenção de Israel? Por quê? Porque Deus já estava prevendo o mal que viria para Israel e eles estariam sem a sua proteção. Amém? Não adianta eles reivindicar a proteção de Deus no estado que ele estava. Eles deveriam buscar a Deus, eles deveriam se arrepender, buscar a Deus, para que Deus pudesse depois pelejar e lutar por eles na hora que a situação se agravasse. Tá? Então, a minha chamada de atenção é para aqueles que não estão percebendo e estão se afastando de Deus. Amém? Estão se afastando da comunhão com Deus. Como é que eu posso me afastar da comunhão com Deus? Irmãos, existem princípios básicos de uma comunhão com Deus, da comunhão com Deus. E os princípios básicos da comunhão com Deus se desenvolvem do seguinte fato. Amém? O crente ora, e aí ele mantém a comunhão com Deus por meio da oração. O crente lê a Bíblia, e aí ele mantém a comunhão com Deus por meio da leitura da Bíblia. Mas o crente também congrega. Amém? O crente também congrega. Porque não adianta você dizer que quer amar a Deus,
que você não vê se você não amar o próximo que você vê. E uma das maneiras de você provar que você ama o próximo é congregar, é estar junto, é andar em comunhão. Amém? Então tem pessoas que acham que a comunhão não é importante. O estar junto com a igreja não é importante. E sem querer elas vão se afastando, vão se afastando, vão se afastando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Amém? Olha, você pode orar, você pode ler a Bíblia, mas se você não tiver em comunhão com a igreja, não tiver em comunhão com os irmãos, o tripé da tua relação com Deus está quebrado. Amém? Tá? Algo que foi feito para viver no tripé, não adianta você colocar dois pés, que não vai permanecer firme. Amém? Tem que ter o tripé. Então, você pode orar, você pode ler Bíblia, mas você também tem que estar em comunhão. Amém? A falta de comunhão com os irmãos, a falta de comunhão na igreja, vai fazendo a pessoa, sem perceber, ela vai se afastando da comunhão com Deus. Aquele que não ama seu irmão que vê, como é que pode amar a Deus que não vê? Percebe? Então, se você tem rejeitado a comunhão, se você tem se afastado da comunhão, tá? Então você pode ter certeza que você está enfraquecendo espiritualmente. E como toda ovelha fraca, amém, você corre um sério risco de ser comido pelo leão, ser engolido pelos predadores, né? Porque ovelha, eu vou dizer para vocês, irmãos, ovelha, se não tiver a proteção do pastor, amém, qualquer predador pega a ovelha, até uma cobra pega a ovelha, né? A Kátia está dizendo que Deus está confirmando a palavra do culto de hoje, né? Exatamente. Se a pessoa não for se alimentar, como é que ela vai viver? Olha, você veja aqui, olha aqui, ó, que é exatamente isso que Deus está falando, ó. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. Amém? Tá? Aleluia. Por que o boi conhece seu dono? Porque é o dono que dá de comer para o boi. Amém? É o dono que compra ração. É o dono que compra capim. É o dono que leva ele para pastar. Amém? É o dono que se aproxima dele para vaciná-lo. É o dono. E o boi reconhece seu dono. Assim também, né? O jumento reconhece a sua manjedoura. A manjedoura, né? O jumento reconhece a manjedoura, o lugar que ele dorme, o lugar que ele é acolhido, né? Lembre-se que Jesus foi acolhido numa manjedoura, ele nasceu numa manjedoura, tá certo? Tá? A manjedoura é o lugar de acolhimento, né? Não tinha um hotel para Jesus dormir, não tinha um hotel para Jesus nascer. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num lugar, amém, onde o jumento, onde os bois se acolhiam de noite, amém, eram recolhidos. A manjedoura é lugar de descanso, manjedoura é lugar, amém, de acolhimento, né? Tá? Um lugar simples, um lugar humilde de acolhimento. Aleluia. Onde é a manjedoura do crente? Onde é a manjedoura do crente? A igreja. A igreja é um lugar humilde, um lugar simples, onde o crente é acolhido. Aleluia. Onde o crente é guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Até o jumento conhece a manjedoura, mas os crentes não conhecem onde é a sua manjedoura. Os crentes já estão fugindo da manjedoura. Os crentes já estão se afastando da manjedoura. Amém? Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, que na manjedoura tem comida, tem alimentação. Na manjedoura não tem frio. A manjedoura é um lugar de acolhimento, né? Onde o frio não vai, não é verdade? Tá? Exatamente, a igreja é a manjedoura do crente. E o crente precisa ir para a manjedoura, precisa para o lugar do acolhimento, o lugar onde ele vai ser guardado, onde ele vai ser protegido.
Amém? Aleluia. Então, se ele perder o contato, perder a comunhão com a igreja e deixar de ir para a igreja, ele vai deixar de estar perto de Deus, de estar junto de Deus. Amém? Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, desperta. Satanás é que trabalha para te afastar das coisas de Deus. Tá? No teu tripé espiritual, amém? A oração tem a sua importância, a leitura da Bíblia tem a sua importância, amém? Mas a comunhão também tem a sua importância. Amém? Não deixa de comungar. Não deixa de congregar, não deixa de estar junto. Amém? Não deixa de estar junto. É muito importante estar junto. Quando você se ajunta, você se fortalece. Você recebe o calor que você precisa para o teu dia a dia. Né? Aleluia. Tem que ser obediente. Né? Todo crente obediente, ele vai à casa do Senhor. Ele ama ir para a casa do Senhor, né? E aí ele se torna uma pessoa firme, amém? E ele não para de marchar, ele não desanima, amém? Pelo contrário, ele é animado, por quê? Porque ele recebe ânimo, ele está junto dos seus irmãos, ele está junto de pessoas que acreditam na mesma fé que ele tem, no mesmo Deus que ele tem, aleluia. Glória a Deus, como é bom estar em comunhão, como é bom congregar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou perguntar para você. Amém? Se você tivesse que escolher, que lugar você escolheria? Você escolheria estar na igreja ou estar num quarto de hospital entubado? O que você preferia? Deus está te dando saúde. Deus está te dando condição. Está te dando pulmão para você respirar. Amém? Você tem aí, o teu pulmão está bom. Teu nariz está bom. Amém? Você pode respirar. Você pode glorificar a Deus com a tua boca. Aleluia, glória a Deus. Tem as pernas, amém? Tem saúde para ir até o templo para adorar o Senhor. Verdade. Você tem tudo para adorar o Senhor. E você está negligenciando. Você está deixando de lado aquilo que é de mais importante. Oh, meu irmão e minha irmã. Oh, meu irmão e minha irmã. Falar o teu coração. Volte a congregar. Volte a congregar. Amém? Volte a congregar. Não fique em casa não. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique em casa. Né? A Kátia disse que chegou agora da igreja. Tá vendo aí, ó? Que estava na igreja. Amém? Aleluia e glória a Deus. E ela perdeu o pastor amigo dela lá, que era da mesma igreja que ela, né? E deve ter sido um culto, amém? Um culto, vamos dizer assim, de perda de um irmão, de um amigo, de um parceiro, mas um culto em que Deus alegrou o coração de vocês, né? Amém? Porque a presença do Senhor, amém, alegra o coração do crente. O crente se fortalece, o crente se alegra. O que você acha, pastora Renata? Da gente estar junto, né? Do congregar, né? Do congregar. Sabe por quê, papai pastor, que eu acho que não tem assim desculpa? Porque é igual. As mesmas pessoas que dão a desculpa que não pode estar no templo, nem no dia da Santa Ceia, que é o dia da comunhão, né? O dia de todo mundo estar junto, não tem desculpa. Por quê, pastor? Porque essas mesmas pessoas que falam que não dá para ir no templo, elas não vão fazer compra? Vão. Elas, por exemplo, se tiver alguém doente em casa, tiver que levar no hospital, não vai ter equipe do hospital, que ainda é pior ainda do que uma igreja? Vai ter que ir. Entendeu, pastor? Então vai me desculpar, sabe? É muita de desculpa, para mim, no meu ver, Renata, esfarrapada. Sabe por quê, pastor? Porque para ir aqui e ali, eu tenho disposição, eu não meço esse negócio de, Covid, não. Mas para ir na igreja, eu tenho medo, vai me desculpar, a fé está muito pouquinho. Quer dizer, já se acomodou, entendeu? Já está acomodado. Verdade. Desculpar que isso não é desculpa. É verdade. E também dá a entender, pastora Renata, que tinha muita gente
que estava na igreja por um fio, né? É isso aí, entendeu? Por um fio. Já estava Amém? perto já mesmo de sair fora E aproveitou o momento para cair fora, A né? desculpa que deu da pandemia para sair fora. Aproveitou o momento para cair fora. Entendeu? Tem Né? muita desculpinha. Amém? Me desculpe, mas sinto muito. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, irmão? A Bíblia diz assim, pastor, se Deus não guardar a casa, somos nós, em vão vigia o sentinela. O que adianta a gente se guarda tanto? Às vezes pega dentro de casa, às vezes um parente, ele sai lá fora, vem contaminado, é assintomático, a pessoa não sabe, contamina e morre. E aí, como é que fica? Então, me desculpa, mas é muita desculpa esfarrapada. Olha, irmãos, eu não quero, pelo amor de Deus, não quero praguejar, amém? Não trabalho com praguejamento, Deus nos guarde. né? Mas tudo que o homem planta, ele acaba colhendo. Meu irmão, quem não planta comunhão, vai plantar solidão. É isso aí. Amém? Tá? Se você não planta comunhão, você vai plantar solidão. Tá? E na hora que você for buscar comunhão, pode ser tarde demais. Percebe? Tá? Então, procure o mais rápido possível a comunhão, para que você não colha solidão. Porque depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Quando você colher a solidão, não adianta reclamar. Se você não plantou a comunhão quando você podia plantar, não adianta reclamar. Amém? A solidão, quando a solidão vir. Né? Exatamente, Patrícia. Fé e medo não andam juntas. Pode ter certeza. Amém? Tá? Não andam juntas mesmo. Tá entendendo? A fé vai para um lado e o medo vai para outro. Tá certo? Não é pecado ter medo. Tá? Mas se o medo permanecer, a pessoa acaba caindo em pecado. Amém? Tá? Então a pessoa precisa vencer o medo. A princípio, o medo não é o pecado. Mas se a pessoa permitir que o medo permaneça e prevaleça, ele vai acabar se tornando um pecado na vida do crente. Amém? E o medo vai impedir que a fé flua e a fé avance. Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos pedir para que Deus console a família do pastor Jesulino, né? Que Deus console aquela família. Amém? Vamos orar pela Beth ainda aí, a Beth que está necessitada da nossa oração. Vamos orar. Orar pelas famílias que estão aqui na live, para que Deus abençoe, para que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês, né? E orar para que esse frio vá embora aqui da Baixada Santista. Que venha só, né? Porque é melhor porque de Covid, viu? Eu não quero mais saber desse frio aqui na Baixada Santista, não. Em nome de Jesus, né? Apesar da Patrícia, Araújo ter